Fala pessoal, tudo bom aí com vocês aí? Vamos fazer mais um vídeo aqui, mas hoje o tema vai ser um pouco diferente aí, porque normalmente eu estou fazendo aí só os fluxos de caixas aí descontados, né? E hoje eu quero explicar um negócio com vocês que é como eu normalmente escolho uma ação, tá certo? Lembrando aí que nem um vídeo do canal Regulação de Compra e Venda, e que aqui é o seu canal do preço justo, tá certo? Dá uma olhada aí no canal, tem bastante coisa legal, porque o que eu falo normalmente no canal é o quanto realmente a empresa vale, né? Então eu falo o preço, ela vale X, né? Quanto que ela pode subir, quanto que ela pode descer, explico exatamente muito do que eu vou colocar aqui nos meus vídeos, tá bom? Eu explico exatamente quase tudo isso que eu coloco aqui como escolher uma ação, os índices que eu uso, os índices que eu olho, tá certo? Tá bom? Então vamos começar aí. Eu fiz uma apresentaçãozinha aí. E eu espero que vocês gostem aí, tá certo? Então, como escolher uma ação, né? É, Lembrando aí que meu nome é Bruno Claro, tá certo? Quem quiser me seguir lá no Instagram é @Bruno Claro, tá certo? Vamos mudar aí. Então, existem algumas premissas, tá? Então eu coloquei 8 premissas aqui, que a primeira é o fluxo de caixa descontado. O que seria o fluxo de caixa descontado? Tá certo? Basicamente é o. Basicamente é- a empresa ela é medida pelo os seus fluxos de caixas futuros, tá certo? Então, como é que eu vou poder saber isso? Puta, você precisa ter um conhecimento contábil extremamente avançado. Então, se você não trabalha na área, se você está começando com contabilidade, você não vai entender muito o fluxo de caixa descontado. Até porque se você perguntar para a maioria dos contadores, eles não vão nem saber fazer o fluxo de caixa indireto. A gente aprende na contabilidade, mas isso não é muito visto dentro das empresas, dentro do onde a gente normalmente trabalha. Tá certo? E aonde que você vai poder ver isso? Lá no meu canal, Corporative In, tá certo? Por quê? Por que usar o fluxo de caixa descontado? Porque realmente ele mostra o quanto uma empresa vale, tá certo? Ele mostra para você exatamente quanto a empresa vale, né? Então, assim, é que nem o Warren Buffett fala, né? Se você não quer aprender contabilidade, você não pode comprar ações, empresas sozinho. Você precisa que alguém te ajude, tá certo? E quais são os prós aí? É o jeito mais certo de você conseguir comprar uma ação, de você ver quanto a empresa vale. Mas os contras é que você tem que ter um conhecimento contábil e saber analisar esses números aí bem avançado, tá certo? O segundo, preço-lucro. Isso é extremamente importante. Muito importante, tá certo? Isso é muito importante. E eu vou explicar para vocês, tá certo? O preço-lucro, tá certo? Nada mais é do que o preço da ação dividido pelo número de ações, tá? Então, como você interpreta isso? Quanto menor, melhor, basicamente. Normalmente, as empresas aí que estão num patamar legal de você comprar, elas estão mais ou menos com preço-lucro de 10, 8, 7, 6, 5. Quanto menor, melhor. Então, quando passa de 10, 15, um 15 até o mais ou menos, mas aí já começa a subir. Como tem um vídeo meu falando da Magazine Luiza que ela tem 300 anos de preço-lucro. Então, o que quer dizer isso? Com o tempo, a empresa vai demorar através do seu lucro para te pagar de volta. Então, se a empresa tem um preço-lucro de 10, que isso quer dizer? Se você colocar R$ 1 lá, você vai receber em lucro de volta 10 centavos todos os anos, tá certo? Então, basicamente assim, você investiria numa empresa que se você colocasse R$ 100 mil, ela demoraria 300 anos para você, através desse lucro, você ter ele de volta? Aí fica a pergunta para vocês aí, ó. Pum, fica aí a pergunta para vocês, tá certo?
É... Acho que tinha dado algum pau aqui na tela, mas tudo bem. Vamos, vamos para o próximo aí. Quais que são os prós? Né? É um índice bem fácil de calcular e os contras aí só ela não faz muito sentido. Precisa olhar algumas outras coisas também, tá? Alguns outros indicadores, como EBIT, ROI, né? Lucro líquido, então fluxo de caixa, então precisa dar uma olhadinha melhor aí, tá certo? Vamos para a próxima. Que vamos falar agora do Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, tá certo? O que é o retorno sobre o patrimônio líquido? Nada mais é do que, deixa eu me jogar para cá, é o ROI, o que ele mede? Ele mede o quanto a empresa ganha em percentual, né? Basicamente é isso aí. Como é que você calcula isso? Você divide o lucro líquido pelo patrimônio líquido, tá certo? É, é, O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é tudo aquilo que você bota de dinheiro na empresa. Ou seja, vamos supor que você abriu uma empresa agora de vender celular, por exemplo. Então você coloca lá R$ 1 milhão na empresa. Então esse é o seu patrimônio líquido. Basicamente é esse o seu patrimônio líquido. Você colocou R$ 1 milhão, é o seu patrimônio líquido. Então você vai lá na parte de capital social, reservas, lucros acumulados e tal. E assim sucessivamente. Ok? Quais são os prós? Ele é um facinho de calcular, pegar o lucro líquido lá e dividir pelo patrimônio líquido. É, basicamente, para você entender melhor, é como se você estivesse comprando uma ação, tá? Se você paga R$ 10 na ação, ela subiu R$ 1, então você teve 10% na teoria, 10% de aumento, né? Então você teve 10% de lucro, certo? Se ela sobe R$ 20, você teve 100% de lucro. E quais são os contos? Ele isolado não te mostra muita coisa, tá certo? Vamos para o próximo. Vamos falar agora do VPA, que é a quarta. Valor patrimonial por ações, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aí, né? O que é o valor patrimonial por ação? É o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações, tá certo? E como que a gente mede isso? Quanto menor, melhor esse número. Também a gente pode olhar também o PVPA, que também é uma boa, né? Aí o PVPA você vê o quantas vezes o mercado tá pagando também o pelo patrimônio líquido, pelo VPA, né? Isso é muito bom, né? E qual que é o pró disso, né? É fácil de calcular, né? Uma interpretação fácil também, pois ele mostra quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido, né? E o contra é que ele não te mostra muita coisa sozinho, né? Não te mostra muita coisa sozinho. Então, assim, é interessante você também olhar os outros indicadores que eu estou falando aqui, tá certo? Liquidez corrente. O que é a liquidez corrente, tá certo? A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. A interpretação dele é quanto maior, melhor, tá certo? O que ele quer dizer, basicamente? Então, assim, se você tem um negócio no qual o seu ativo circulante é maior que o seu passivo circulante, isso é muito bom, tá certo? Você só tem que tomar cuidado se isso realmente não é através de empréstimos, tá? Se tiver passivo circulante aí com empréstimo de curto prazo, isso pode afetar o seu cálculo. Você pode ter uma variação aí, ou ver alguma coisa errada aí, tá certo? Então você precisa ver certinho exatamente isso aí. Mas quanto maior, melhor. Então o que quer dizer? Então, se ele dá por exemplo, você pega ele e dá quer dizer que a cada ativo cada R$ 1 que você tiver lá, você consegue pagar R$ 1 do passivo, tá certo? Então se der 2, quer dizer que a cada R$ 2 que você tem, você consegue pagar 2 do passivo. Então quanto maior, melhor, tá certo? EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. O que é exatamente o EBIT, né? O EBIT nada mais é do que o lucro operacional da empresa dividido pela receita líquida, tá? O que ele te mostra? Ele te mostra se a empresa está ganhando operacionalmente, que é o que ela está vendendo. Então, se ela vende celular, a Apple ela vende celular, vende iPad, então vende Macs, né?
Então, o que ela está sendo medida? Está sendo medida pelo que ela vende. Ah, ela vende esse monte de coisa, por que, que a gente é, usa isso aí? Porque você precisa saber se a empresa está dando lucro através da sua operação. Tem algumas empresas, normalmente as empresas de as seguradoras, por exemplo, elas dão bastante, elas não dão um EBIT muito bom porque elas recebem muito na frente, então elas colocam isso como investimento e gera bastante em juros como receita, né? Então, mas isso faz parte do core business delas, né? Mas a grande maioria das empresas não, tá certo? E uma empresa com EBIT bom é acima de 15, 10, não é muito bom, mas é bom. Mas acima de 15 é muito bom. Quais são os prós? Ele te mostra se a empresa está ganhando dinheiro com o core business dela e os contas. Se você olhar só o EBIT também, não faz muito sentido. O lucro líquido também é extremamente importante, tá certo? Vamos para o próximo. Lucro líquido, né? Isso aí não precisa ter muito segredo, né? O que é o lucro líquido? Basicamente é o quanto a empresa está lucrando realmente. Então é todas as suas receitas, diminuído de todos os seus custos e despesas, tá certo? É só dividir o lucro líquido pela receita líquida que você vai achar aí exatamente quanto dá. Quanto maior ela, é melhor. Lucro líquidos acima de 10% é bom, tá certo? E quais são os prós? Ela mede o real da empresa e os contas, as jogadas contábeis que são abaixo do EBIT. Né? Normalmente o diferido dentro do lucro do imposto de renda aí, a contribuição social, o pessoal faz uns cambalachozinhos aí, faz umas jogadas contábeis, tá certo? Então é por isso que eu falo, saber contabilidade é extremamente importante. O oitavo e último, e não menos importante, empresas maduras. Empresas maduras. Empresas maduras são mais fáceis de você analisar e mais fácil de você confiar nelas, né? Empresas maduras brasileiras. Itaú, Bradesco, Pão de Açúcar, talvez, Ambev, a Vivo. Então essas empresas, normalmente elas crescem o que a inflação cresce, tá certo? Elas crescem o que a inflação cresce. Então isso é bom e você para analisar fica mais fácil, porque você conhece a empresa. Quem não conhece o Itaú? Se o Itaú quebrar, ó, nós estamos fodidos, tá todo mundo fudido. Se o Bradesco quebrar, a gente tá fudido. Se a Ambev quebrar, vocês não tomam cerveja, até tomam, vai. Mas a Ambev é gigantesca. A Ambev é gigantesca, tá certo? Um ponto muito bom, que é um pró dela, é que ela tem uma fatia já muito grande do mercado. Então ela é muito difícil de concorrente bater de frente. É muito difícil dela quebrar. Então, assim, isso é muito bom. E os contas, a ação ela não valoriza muito, entendeu? Porque ela já está na sua maturidade, né? Então, normalmente essas empresas pagam dividendos, elas não têm a variação, elas não flutuam tanto, tá certo? Então, gente, é, esses aí foram os meus oito pontos. Aí algumas pessoas estão se perguntando, por que você não falou de dividend yield? Eu vou te falar o porquê. Para mim, o dividend yield é bom, tá? Mas, o que eu vou falar de dividend yield para vocês? O dividend yield, ele é o quanto a empresa te paga de dividendo. Então, se você bota lá R$ 10, uma ação de R$ 10, ela te paga 10%, ela te pagaria R$ 1 de dividend yield. Tá certo? Mas por que você não falou disso? Porque é o seguinte, o dividend yield, quando a empresa te paga esses 10%, tá certo? Ela te pagou esses 10%. Aí o que acontece em R$ 1? No outro dia, a ação ela abre valendo 9. Pô, Bruno, não sabia disso. Então, se você não sabia, passou a saber. Então, assim, é interessante a empresa pagar um dividend yield. Bom, é interessante. Mas isso faz diferença na hora de você analisar uma ação. No meu ponto de vista, não vale muita diferença. E eu vou te falar porque em algum lugar eu já ouvi falar, não sei se foi lá fora, se foi aqui, que o Warren Buffett, a Berkshire lá, nunca pagou dividendo. E é um dos caras mais ricos do mundo, era até há pouco tempo, né? Agora o Elon.
o Elon Musk, né, da Tesla, né? Mas sempre foi um dos caras mais ricos do mundo, sem pagar dividendo. Ah, mas como é que ele faz para pagar as contas dele? Ele vai lá e vende uma açãozinha dele, pô. Vai lá e vende uma. Ah, tem quanto? Tem... Quanto que vale a ação? Vale, sei lá, X? Eu vendo X. Ah, mas eu tô vendendo a ação, mas ela já valorizou. Ela já teve que. Ela já valorizou, entendeu? Então é. Então, basicamente isso, por isso que eu não falei de dividend yield. Ah, você também não falou de setores perenes, que normalmente as pessoas falam aí de setores perenes, né? Ah, setor perene é bom? É bom, é bom. Pensando em se aposentar, é muito bom, né? Quais são os setores perenes aí? Energia elétrica, água, consumo, né? Bancos são setores perenes, né? Eu falo que sei lá, o Pão de Açúcar ele é de um setor perene, né? O Carrefour, mas eles têm um lucro muito apertado, mas dificilmente um mercado quebra. Por que dificilmente um mercado quebra? Porque ele, ele recebe antes e paga depois. Então você gera muito caixa. Então lembra que eu já falei? Cash is king? Cash is king. Tá certo? Lembre sempre disso. Cash is king. Ok? Tem um outro ditado que fala cash is a fact and profit is an opinion. Que basicamente é caixa é um fato, realmente acontece, e o lucro é só uma opinião. Lembra que eu te falei que tem o lucro líquido tem bastante jogadinhas contábeis que se você não conhecer muito bem contabilidade, você não sabe interpretá-las, então tem que tomar cuidado. Ah, por exemplo, por que eu uso o fluxo de caixa descontado? Vocês sabem? Por que eu uso o fluxo de caixa descontado? Teve uma vez que eu trabalhava numa empresa que uma vez o dono da empresa virou para mim e falou assim: Ô Bruno, você está me mostrando aí 30 milhões de dólares de lucro, mas no meu caixa só tem 10. O que você fez com os outros 20 milhões? E agora, como é que você responde isso aí? Se você perguntar para 100% dos contadores, eu te falo que 98%, 99%, entre 95% a 100%, 95% a 98% não vão te saber explicar como é que onde foi parar esses 20 milhões. Tá certo? Mas aqui no canal eu explico, basicamente pelo fluxo de caixa indireto. Lembra que eu te falei que normalmente os contadores não sabem fazer fluxo de caixa indireto e tal? Não são todos, mas a maioria não sabe, tá certo? Porque isso não é muito cobrado dentro das empresas, isso não é uma falha assim, né? Isso não é muito cobrado, né? Normalmente os diretores financeiros, os controllers, eles vão saber, mas a maioria das pessoas não vão, os contadores das pessoas que trabalham com finanças não vão saber interpretar o fluxo de caixa indireto, tá certo? Mas é através dele que você sabe realmente o quanto uma empresa vale, tá certo? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Dá um likezinho aí já, dá um likezinho, faz o seu comentário e até a próxima.